Hoje, no dia 1º de agosto, é comemorado o Dia Mundial da Amamentação. E pensando nisso, nós recebemos Emanuele Balata, que é consultora de amamentação do Bebê da Vez. Ela veio tirar as principais dúvidas sobre amamentação e desmame. Então continue com a gente e vem conferir todas essas dicas. Quando a gente fala de amamentação, a gente tem muitas dúvidas, né? Seja mãe de primeira viagem, segunda viagem, papai, os avós envolvidos nesse processo, a dúvida mais frequente, eu acho que o maior medo é esse, é a dor, né? Então, a primeira dica de hoje é que você fique atento. Se tem dor, tem alguma coisa que precisa ser ajustada no processo. Pode ser o posicionamento, pode ter alguma intercorrência mamária ali, e a atuação profissional, ela é fundamental nesse momento, né? Muitas vezes as mães ficam, não, mas me disseram que tem que doer. E aí elas ficam ali 1, 2, 3, saíram da maternidade, chegam em casa, continua doendo, e aí quando elas acionam, ou as empresas como a nossa que realiza esse atendimento de consultoria, né, do domicílio na maternidade, ou os bancos de leite que também funcionam de maneira exemplar, né, já está num momento muito torturante. E aí a amamentação, que era para ser prazerosa, acaba sendo meio traumática, tanto para a mãe, como para o bebê, como para todos os envolvidos. Então eu acho que a nossa primeira dica é essa, fique atento, né? A amamentação não é para doer. Se está doendo, a gente precisa investigar a causa dessa dor. Aí quando a gente pensa na dor, a gente pensa em alguma coisa que tem que ser ajustada. Uma das coisas relacionadas à dor são justamente as fissuras mamárias, né? Então é o bico rachado, é o bico doído. A primeira coisa que a gente precisa entender é onde esse bebê precisa mamar. Então quando o bebê ele posiciona a sua boquinha e ele faz de fato uma extração correta, abocanhando a areola e não apenas o bico, né, apenas esse biquinho aqui, ele não ocasiona fissuras, né? Então, uma maneira de evitar é um bom posicionamento. E aí a gente precisa ficar atento porque o bebê ele não nasce sabendo mamar. Então a gente precisa ajudar o bebê porque ele precisa coordenar o padrão de respiração, sucção e deglutição. A pega correta, ela é que a gente gosta até de falar, a pega adequada, é aquela onde o bebê abocanha essa areola, não faz a compressão do mamilo, mas que ele também tem um bom posicionamento. Existem algumas posições, né, que o bebê mama, então essa aqui é a posição tradicional, onde a gente coloca o bebezinho com a cabeça na dobra do cotovelo, as mãozinhas aqui para trás, e o bebê ele fica alinhado, né? Algumas pessoas gostam de falar o barriga com barriga, mas o objetivo aqui é o alinhamento, né? E vamos imaginar que a gente fosse tomar uma água e a gente colocasse a cabeça para o lado e tomasse a água assim. Isso dificulta até a nossa deglutição. Então, quando a gente posiciona o bebê corretamente, a mãe também se posiciona corretamente, a gente ajuda com que a oferta da mama seja correta. Muitas vezes a mãe está cheia de dor, toda desajeitada, faz assim e o bebê acaba bloqueando só o mamilo. E quando ele cumpre só o mamilo e faz essa pega inadequada, começam as fissuras e aí a gente tem uma cronologia de problemas, né? A gente começa com uma fissura bem pequenininha, depois a gente pode evoluir aí além de sangue, secreção, né? A gente pode evoluir, a mãe para de amamentar e aí a gente evolui para um engurgitamento mamário, que é a mama dura, empedrada. Depois disso, a gente pode ter um bloqueio de ducto e se a gente não trata, a gente vem eu acho que seria um dos piores, que é a mastite, que pode tanto evoluir com um abscesso, né, onde drena pus. Aí nesse momento a mãe ela realmente já está assim exausta do processo de amamentação e além de tudo não entendendo aquilo como prazeroso, se não é prazeroso para ela, não é prazeroso para o bebê, e aí a gente entende que a amamentação não é legal. Então é por isso é tão importante, identificou um sinal de dor, identificou uma fissura, identificou algo que não esteja ali em conformidade com aquele momento prazeroso, é importante o auxílio profissional. Quando nós falamos de amamentação, nós entendemos que a amamentação é um processo psicofisiológico, né? E ele não é basicamente comer um pirão de parida ou tomar um caldo de cana, ele é entendido como algo hormonal ligado ao bem-estar da mãe. Então a gente gosta muito de falar que a amamentação ela não inicia na mama, ela começa na cabeça, né? O processo de amamentar ele precisa ser compreendido como algo que a mãe também precisa ser cuidada. É uma sobrecarga muito intensa, então assim, se eu comer isso, cerveja preta, o pessoal gosta de falar goiabada, suco de caju, não é o que você come que aumenta a tua produção de leite, mas como você está no seu pós-parto. Para a gente entender rapidamente, desde a gestação, o seu organismo já começa a produzir, a preparar a tua mama, né?
E aí ele começa também a produção de leite. Então a produção de leite ela é mediada por 2 hormônios, basicamente. A prolactina, que produz o leite, e a ocitocina, que ejeta o leite. Então, para que a gente tenha isso, a gente precisa de uma mãe tranquila, porque se ela está estressada, se ela está cansada, se ela está muito chorosa, se ela não é acolhida no seu pós-parto, em vez da ocitocina, né, a trabalhar, quem entra em ação é a adrenalina, e a gente tem o bloqueio dessa descida do leite. Então, por isso que a gente fala que a ocitocina é o hormônio do amor e que essa mulher precisa ser acolhida pela sua parceria, pela rede de apoio que está próximo, né? Então, assim, como uma dica para a produção de leite é: converse, fale, durma, se alimente direito, né? Coma, porque a gente sabe que quando o bebê nasce, ninguém vai dormir ali 8 horas seguidas, dormir 3, 4 horas até 5 é um luxo. Então, você tentar organizar o seu dia a dia para você estar bem, né, para você estar saudável, lógico, na medida do que o pós-parto também te demanda, é muito importante. E para ter produção de leite, a gente precisa de um bebê mamando, né? Então, quando isso acontece, eu disse que desde a fase da gestação, o organismo já é preparado para isso, no momento do parto. Por isso que é tão importante, no momento do nascimento do seu bebê, né, que seja feita aquela golden hour, que é a hora dourada. É a amamentação espontânea na primeira hora, é o contato pele a pele do seu bebê, e aí ele pode mamar. Então é o primeiro start daquela mãe, é o primeiro contato dela com o bebê, e também é o primeiro momento de aproximação da amamentação, onde o bebê fica perto da mãe, e isso já promove o vínculo e também estimula o aleitamento materno logo no início. Depois disso a gente vai para o que a gente chama até a fase 3, que é da produção do leite, que a gente precisa de um bebê mamando. E aí eu trouxe aqui essa mamadeira não para julgar ou para condenar, nós da Bebê da Vez não temos essa intenção de forma alguma, mas para orientar. Os bicos artificiais, eles interferem diretamente no processo de amamentação. Quando eu entendo que a mamadeira, ela existe, eles dizem, não, mas ela é igual ao bico do peito, porque ela... Gente, nunca isso aqui vai ser igual a isso aqui, né? São bicos diferentes, então os bicos artificiais, que são as chupetas, mamadeiras, bicos intermediários, eles causam confusão de fluxos e confusão de bicos, porque os bicos são diferentes. O bebê que começa a mamar aqui, quando a gente coloca, ó, eu não estou fazendo esforço nenhum e a água já está caindo. Então isso mostra que quando o bebê faz o esforço aqui, logo ele tem bastante líquido, bastante leite. Quando o bebê faz o esforço na mama, ele precisa, lembra que eu falei antes, coordenar respiração, sucção e deglutição, que traz inúmeros benefícios para a criança, mas ele faz mais esforço na mão. Então vamos imaginar que aqui seja a boca, né? E a gente tem aqui como se fosse a língua. Então o bebê, ele pressiona com a língua a areola e aí ele faz um movimento de anteriorização e posteriorização da língua, e a parte da boquinha dele, que a gente chama o sistema estomatognático, ele também trabalha. Então, todos os músculos da face, eles trabalham para isso. Então, aqui é muito mais difícil do que aqui. E aí, lógico que o bebê que não é bobo nem nada, quando ele começa a ver que ele recebe ali 30, depois ele recebe 60, depois ele recebe 100 ml em 5, 10 minutos, e aqui, para ele conseguir essa quantidade de leite, ele demora mais um tempo, ele começa a se incomodar com o peito. E aí a mãe relata, meu filho está se jogando a cabeça para trás, ele não está querendo mais mamar meu peito. Aí vem aquela famosa confusão de bicos e de fluxos. Então por isso que a gente não recomenda a mamadeira, porque aí o que acontece? Quando o bebê começa a mamar aqui, ele começa a ter esse fluxo maior e esse bico diferente. Ele vem pra cá e ele não quer. Aí quando ele vem pra cá, ele chora, joga a cabeça pra trás e a mãe diz, é fome, tô sem leite. Gente, o peito ele é uma fábrica. Quanto mais o bebê mama, mais leite tem. Quem manda na fábrica é o bebê. Então quando ele começa a mamar na mamadeira, ele não faz mais estímulo no peito. E aí o que acontece? A produção baixa. Então geralmente o que nós observamos é que as inserções dos bicos, chupetas e mamadeiras, eles interferem no desmame precoce. É aquele bebê que antes dos 6 meses já desmamou, antes de 1 ano. E a recomendação do Ministério da Saúde é que o aleitamento materno ele seja exclusivo no peito da mãe até os 6 meses e estendido por 1 ano ou mais, ou seja, até quando a mãe entende que aquilo é bom para ela e que é também bom para o seu bebê. Né? A amamentação até 1 ano, ela está à frente de todo o processo de alimentação do bebê, quando começa ali com 6, 7 meses a inserção das frutas, das verduras, né? das comidinhas, mas a amamentação ela continua aí como um ator muito importante nesse processo de desenvolvimento do bebê. Então, lembre-se, a amamentação ela começa na cabeça e o peito é uma fábrica e precisa de estímulo. E o estímulo
é o seu bebê mamando no tempo que ele quiser e na hora que ele quiser, em livre demanda. Não é em 3 horas, não é inserindo chupetinha, porque isso acaba que o bebê faz a sucção não nutritiva no peito. Então, não existe lugar melhor e mais confortável para o bebê estar do que mamando e com certeza estimulando também, né, o leite, tendo a produção maior de leite. Quando a gente fala de desmame, não é algo tão simples, né? Existem formas de fazer o desmame e aí algumas pessoas, quem nunca ouviu que alguém passou ketchup no peito, ou colocou café, ou passou pimenta, ou colocou um curativo e disse que estava dodói. Essa não é a melhor forma, né? Quando nós falamos de amamentação, então eu falei que o primeiro dos primeiros vínculos, é aquele momento que o bebê está muito próximo à mãe, e aí nós entendemos que isso é maravilhoso. A criança entende como a amamentação muito prazerosa e ali no colo da sua mãe, que é a pessoa mais importante para ele. E aí, de repente, do dia para a noite, eu digo, não vai mais mamar. Aquela criança passou ali 6 meses, ou 1 ano, ou mais mamando, e aí a gente faz um desmame abrupto, que é como esses que eu falei, né? Inserindo esses artifícios que a criança não consegue compreender. Então, a melhor maneira é o desmame gentil, que ele pode ser guiado pela mãe, quando a mãe entende, que ela entende mesmo que ela quer aquilo, porque muitas vezes acontece da mãe, eu quero desmamar por uma pressão da sociedade, por uma pressão externa, né? E muitas vezes não é a vontade dela, e aí quando o bebê desmama, ela sofre com isso depois. Então, para a mãe ter essa compreensão se é isso que ela realmente quer, e fazer isso gentilmente. Então, se a criança ela entende que a amamentação é prazerosa, ele tem que encontrar o prazer em outras coisas com a sua mãe. Então, levando a criança para um pintar, né, transformando um momento prazeroso, não só mais da amamentação, mas também disso, e não negando, mas que essa criança vai entendendo que existe prazer em outras coisas também, né? Existem os desmames por amamentação, que é durante o dia e durante a noite. Então, existem várias estratégias que a gente pode utilizar, mas a dica, eu acho que primordial é essa. Opte por um desmame gentil, né? Com certeza ele vai ser melhor tanto para você, para sua saúde mental, como também para a saúde mental do seu bebê. Bom, gente, falar de amamentação é uma paixão, né? E quando a gente pensa em amamentação, a gente pensa nisso o ano todo, mas principalmente agora, né, nesse agosto dourado, que é um momento, um marco para o período da amamentação, para o aleitamento materno. E eu acredito que as mães, elas devem se informar, né? A informação, ela nos traz poder, ela nos transforma também. E quando nós entendemos que a chupeta e a mamadeira, ela vai interferir nisso, e que o contato pele a pele é importante para isso, que o peito é uma fábrica, não é estoque, né? Que se eu tiver um problema, uma intercorrência mamária, eu posso resolver, eu tenho apoio profissional. Quando você se informa, você se sente empoderado para agir conforme a sua vontade. Aqui, como eu disse, né, não tem o objetivo de julgar ninguém de forma alguma, mas que seja uma informação, que seja algo informativo para essas mães, para que elas se sintam mais seguras, né? Viver a gestação, a gente costuma brincar que assim, é como se tivesse uma praia linda, e aí de repente você vai para o parque, você entrou na praia, e quando o bebê nasce, você vai para o pós-parto, a onda vem e te derruba. Você está naquele cenário lindo. Então o pós-parto, ele é difícil. Informe sua rede de apoio também, né? A parceria deve estar junto, né? Porque sozinho sempre é mais difícil, né? É desafiador. Nós ficamos muito frágeis, né, no pós-parto, os nossos hormônios estão todos alterados, então a mulher pode apresentar aquela tristeza materna, pode ter um baby blues, pode ter até uma depressão. Então eu acho que, além de falar com as mães que estão grávidas ou aquelas mulheres que pensam em ter filho, se informe agora. E para quem não é mãe ou para quem está junto, né, que é rede de apoio, se informe para ajudar. Porque às vezes a sogra, a avó, a mãe, ela não fala por mal para dar uma madeira. Ou ela olha e diz assim, esse leite é ralo, olha, esse leite é branco. Ela não está falando aquilo por mal. A nossa cultura é a cultura do desmame. E a gente precisa lutar contra ela para que a gente promova o aleitamento, para que a gente proteja ele. Os estudos científicos, eles cada vez mais reforçam que a amamentação, ela é bom para o bebê, para a mãe, para a sociedade em geral, né? Até as latas de leite, até para o ambiente. Então as latas de leite, elas vão para o meio ambiente, elas vão produzir lixo. E aí, quando a gente está falando de uma técnica que sai daqui, o leite do peito, na temperatura ideal, sem nenhuma contaminação, porque não tem nenhuma manipulação, é espécie específico, é da mãe para o bebê. Então nenhum leite no mundo, por mais que as indústrias tentem, nunca vai se equiparar ao leite materno, né? Porque de fato ele é rico em imunoglobulinas, sais minerais, lactoferrina,
lactobacilos, isso tudo é bom para o bebê, é bom para a mãe e é bom para a sociedade em geral. Então, vamos lutar pela amamentação, vamos acreditar sim na amamentação e principalmente, as mães precisam acreditar no seu corpo. E aí eu gostaria também de deixar um recado para os nossos amigos profissionais, né, sejam eles quem for, independente da sua atuação profissional. Nós profissionais de saúde, nós precisamos defender a amamentação. Muitas vezes pode ser que eu não queira aquilo para mim, mas eu preciso entender que as evidências científicas elas comprovam. Então nós precisamos apoiar o aleitamento materno. E para quem não é da área da saúde, eu acho que também deve apoiar, né? Você está vendo uma mulher com dificuldade, oriente aí para o banco de leite, é um serviço gratuito, conhece alguma empresa que oferece o serviço, indique para uma mãe, dê de presente no enxoval uma assessoria amamentação na maternidade, uma assessoria no domicílio, um curso de grávidos, cursos online, né? Inclusive hoje nós estamos ofertando, por conta da pandemia, também trouxemos um curso online, então a informação é o que vai transformar o seu momento de cuidado do seu bebê, o seu momento de amamentação. Então, portanto, mamães, se informem, porque com certeza vocês vão viver os momentos mais intensos e mais maravilhosos da vida de vocês.